A Oceania é um continente situado entre os oceanos Índico e Pacífico, no sudeste da Ásia. A sua maior parte também fica localizada no hemisfério sul do planeta. Ela é composta também por 14 países e ilhas e territórios pertencentes a outros países, tanto oceânicos quanto de outros continentes. A maior e mais populosa das nações é a Austrália, que consiste também na principal economia do continente. Destaca-se também a Nova Zelândia. No total, o continente possui cerca de 42 milhões de habitantes e apresenta condições bastante constantes no que se diz a respeito aos aspectos socioeconômicos de seus países. Após a autorização do parlamento, a rainha permitiu formalmente que a comunidade da Austrália se autogovernasse, em 1901. Apesar deste ser o ano tradicional apontado como o início da Austrália como nação soberana, o fato é que era a Grã-Bretanha que ainda detinha o poder de vetar leis aprovadas pelo parlamento australiano e ainda representaria a comunidade da Austrália em conferências internacionais por muitos anos. Apenas depois do fim da Primeira Guerra Mundial foi que a Austrália tornou-se mais atuante e autônoma no plano internacional, participando inclusive da assinatura do Tratado de Versalhes. Em 1931, o Parlamento Britânico autorizou efetivamente o fim do uso do veto em parlamentos coloniais, o que a Austrália utilizou para ganhar igualdade legislativa, com exceção apenas de uma submissão em assuntos militares, que também teria o seu fim juntamente com a Segunda Guerra Mundial. Após várias décadas de debates, finalmente em 1986, seria autorizado pelo Parlamento Britânico o Ato da Austrália, que cortou os últimos laços coloniais do país com a Grã-Bretanha. Embora ainda compartilhem uma monarca com o Reino Unido, a Austrália é um país totalmente independente, sendo marcado atualmente por seus constantes avanços tecnológicos e culturais. Em 1907, a Nova Zelândia tornou-se um estado independente dentro do Estado britânico devido aos vários conflitos entre os povos maori, nativos da Nova Zelândia, e os britânicos. O país lutou ao lado dos britânicos e dos aliados, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Após esses acontecimentos, o sentimento de união nacional cresceu. Em 1945, a Nova Zelândia tornou-se um dos membros fundadores das Nações Unidas. Em 1947, conquistou a independência total, tornando-se membro da Comunidade Britânica, um grupo de países formado quase todo por ex-colônias do Reino Unido. Tuvalu é o nome oficial de um estado independente formado por 4 recifes de corais e 5 atóis localizados no sul do Oceano Pacífico. Com cerca de 10.500 habitantes e uma área equivalente ao município de Diadema, este arquipélago é um dos menores países independentes do mundo, maior apenas que Mônaco e a cidade do Vaticano, conhecida até sua independência em 1968 como as Ilhas Hélice. Sua capital é Funafuti, localizada no atol do mesmo nome. Em 1889, através da Convenção Tripartida de Samoa, britânicos, alemães e estadunidenses assinaram um acordo para a divisão do domínio de Samoa. A independência foi conquistada em 1º de janeiro de 1962, sendo a primeira nação da Polinésia a obter autonomia política. Atualmente, o país integra a Comunidade Britânica, bloco formado pelo Reino Unido e suas ex-colônias. Marshall. Depois de quase 4 décadas sob a administração dos Estados Unidos, as Ilhas Marshall tiveram sua independência em 1986, sobre um pacto livre de associação. Os pedidos de indenização continuaram como resultado dos testes nucleares dos Estados Unidos, entre 1947 e 1962. As Ilhas Marshall hospedam uma instalação-chave de rede de defesa de mísseis dos Estados Unidos. Ilha Salomão. Os conselhos locais foram estabelecidos na década de 50, enquanto as ilhas se estabilizavam após a Segunda Guerra Mundial. Uma nova Constituição foi adotada em 1970. Logo em 1973 ocorreu o primeiro choque do petróleo, assim aumentando o custo da administração de uma colônia, tornando-se aparente para o governo britânico.
Após a independência da vizinha Papua Nova Guiné, em 1975, conquistada da Austrália, as Ilhas Salomão ganharam um autogoverno em 1976. A independência foi concedida em 7 de julho de 1978. As Ilhas Salomão mantiveram a monarquia como regime de governo. A República de Kiberath é formada por um conjunto de 33 ilhas na parte central do Oceano Pacífico na Oceania. Os primeiros colonizadores de Kiberath vieram do sudeste da Ásia há cerca de 4.000 ou 5.000 anos. A Grã-Bretanha conquistou as Ilhas Gilbert em 1892. O Japão também ocupou a região durante a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 1960, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha testaram armas nucleares em Kiritimati. E só em 1979 Kiberath conquistou sua independência da Grã-Bretanha. Nauru é um país da Oceania que ocupa uma pequena ilha no Oceano Pacífico. Ele não tem capital oficial, mas sua administração fica na maior cidade da ilha, Aireen. Não se sabe ao certo quando os primeiros povos começaram a habitar Nauru. Mas, em 1798, um navegador inglês que desembarcou na ilha a chamava de Ilha Agradável. Em 1888, a Alemanha assumiu o domínio sobre esse território. Em 1907, uma campanha britânica deu início às atividades de extração de fosfato no país. No começo da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, Nauru passou a ser administrado pela Austrália. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram Nauru, mas as tropas australianas recuperaram a ilha em 1945. Em 1967, Nauru conquistou sua independência. A República das Fiji é um país insular da Oceania, composto por 332 ilhas no Oceano Pacífico. Fiji é habitada pelo menos desde o segundo milênio a.C. e foi colonizada primeiro pelos austronésios e depois pelos melanésios, com algumas influências polinésias. Os europeus visitaram as Ilhas Fiji a partir do século XVII, e após um breve período como reino independente, os britânicos fundaram a colônia de Fiji em 1874. Fiji foi uma colônia da coroa britânica até 1970, quando conquistou a sua independência, e foi declarada uma república em 1987, após uma série de golpes de Estado. Tonga é um país da Oceania, integrante da Polinésia e formado pela união de 177 ilhas de mesmo nome, também conhecidas como Ilhas Amigáveis. Foi descoberto e explorado pelos holandeses em 1616. Em 1900, o território tornou-se um protetorado britânico, e apenas em 1970 que foi concedida a sua independência, que se tornou membro da Organização das Nações Unidas, a ONU, do Secretariado da Comunidade do Pacífico e do Fórum das Ilhas do Pacífico. O reino é uma monarquia constitucional chefiada pelo rei Tupou VI, no poder desde 2012.